Olá, muito bem-vindos. Eu sou a Renata Fonseca, idealizadora do canal Reiki Florais e Terapia, e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o bem-amado Mestre Ascenso Saint Germain do Raio Violeta. É um complemento do nosso vídeo do Chakra da Alma, que você acompanha no Instagram, no Face ou no YouTube. E aí estão os 7 raios da semana e seus chorrãs. O chorrã da chama violeta é Saint Germain, que é aquele que focaliza a consciência crística deste raio para a humanidade ainda não ascensa, que somos nós. Para ocupar essa importante função, é necessário cumprir com louvor as leis daquele raio durante numerosas encarnações e ter passado por testes, iniciações antes e até mesmo depois da ascensão. E é disso que vamos falar aqui. E aí seguem os apelos para praticarmos em voz audível a chama violeta pelos bem-amados Elohins deste raio, Arcturus e Vitória, alguns dizem Diana. O seu templo está sobre Angola, na África, e focaliza as energias do chakra da alma no planeta Terra. O fogo violeta da liberdade pela paz, que nunca falha em trazer o amor e a liberdade em ritmo constante, possui outros focos sobre a Austrália, o Polo Sul, Pirineus, Sibéria, a Ilha Vitória, o norte do Canadá e sobre o extremo sul da América do Sul. Os bem-amados e superpoderosos arcanjos desse raio são Santa Ametista e Zadkiel. Eles também nos pedem e nos ensinam a usar essa chama de alta frequência, a chama violeta. Em uma de suas encarnações, ele foi José, pai de Jesus, também conhecido como Sananda, Micael de Salvington ou Joshua. Encarnado como José, pai de Jesus, ele lhe ensinou várias profissões como concertos, carpintaria. Eles tinham uma loja de concertos de móveis, charretes. Numa ida a Alexandria, durante 2 anos, ele se transformou num ótimo empreiteiro, chegou a trabalhar para a corte de Tibério. Esse livro nos conta em detalhes diversas histórias sobre a vinda do anjo Gabriel, como José recebe a notícia, como ele foi um ótimo pai. Ele gostava que Jesus brincasse com outras crianças para ser uma criança normal, enquanto Maria o super protegia. E ele tinha uma consciência muito grande, talvez maior que Maria, da missão de seu filho. É dito o representante do Filho de Deus, que também é pai de todos os filhos e filhas de Deus que trilham o caminho do Cristo na Terra. Uma vez que ser cristão não é ir à igreja, né? E sim agir e pensar como Cristo agiu e pensou aqui na sua encarnação no planeta Terra. Muito bacana dizer que o anseio da alma de Saint Germain tem sido libertar a humanidade da opressão, da injustiça, da ignorância, da dor, maldade, do ego e de tudo o que aprisiona a alma. Lembrando que o segundo chakra é o chakra da alma, ligado ao raio violeta de Saint Germain. A chama violeta do 7º raio é uma dádiva e funciona. Visualize-se nessa chama, ou uma situação, ou um ente querido, e decrete em voz alta, uma vez que ela está conectada ao chakra laríngeo, limpando e transmutando, limpando e transmutando. Você pode até mesmo fazer limpezas energéticas na sua casa. Dê um pause e decrete em voz alta. Todos os mestres, arcanjos e Elohins possuem templos sobre a 8ª etérica no planeta Terra. O da chama violeta de Saint Germain fica sob o Monte Shasta, na Califórnia, na Cordilheira das Cascatas. À noite, você pode pedir permissão para frequentar o Templo dos Mestres. Em 1930, Saint Germain apareceu aos pés do Monte Shasta,
a Guy Ballard, um mensageiro de Deus do movimento I Am, para libertar a humanidade, e deu-lhe a dispensação da chama violeta para o planeta Terra. Dizem que em uma outra encarnação, há 50 mil anos aqui na Terra, ele foi imperador de uma era de ouro e governava o seu povo com justiça, sabedoria, amor. Seus súditos estavam plenamente conscientes de serem uma extensão do Deus Altíssimo e da presença individualizada Eu sou o que eu sou, habitando em seus próprios corações. No livro Mistérios Desvelados, de Guy Ballard, aí você o vê com a sua esposa Edna, você lê um pouco sobre esta era de ouro maravilhosa e como ela chegou ao fim. Chegou ao fim como a maioria das eras, assim como a Atlântida, quando nós nos desconectamos, nos afastamos da presença Eu Sou, da vontade do Pai e do bem, da ética e da moral. Nós estamos aqui no planeta Terra, no braço de Órion. Precisamos evoluir até para não afetar o nosso universo local e a evolução desse universo local. Estamos nessa transição planetária de introspecção e conexão com o Eu Sou, para transitarmos de um planeta de expiação e provas para a regeneração, com a evolução, prática do bem e fraternidade. E dizem que, de acordo com os nossos bons pensamentos, boas atitudes, moral, ética, a real prática do bem, existe sim uma matriz de uma nova era de ouro na Terra que está decretada por Deus e dizem que será governada por Saint-Germain e será manifestada em breve nessa era de Aquário. Em todos os nossos vídeos costumamos dizer que hoje nós pensamos dessa forma e temos essas informações, mas para frente teremos mais informações, por isso eu digo dizem ou eles nos contam, mas disse que Saint-Germain foi um alto sacerdote da chama violeta há mais de 13 mil anos no continente de Atlântida. Aí está uma boa imagem para você se visualizar como essa pessoa aí embaixo na chama violeta, e veja Saint-Germain com o poder da palavra falada, invocações diárias, sustentava a chama violeta, energia de liberdade que atraía pessoas de lugares longínquos. Desta forma, as pessoas eram libertadas da servidão humana e de todos os males. Existe uma especulação se Merlin realmente existiu e outra especulação que também seria uma das encarnações de Saint-Germain. E ainda lembrando do vídeo do chakra laríngeo, que El Moria, do primeiro raio, da chama azul, rei da coragem e da fé de Deus, teria sido o rei Arthur. Saint-Germain, por volta de 1050, como profeta Samuel e mensageiro de Deus, veio libertar os israelitas dos filisteus. Quando o rei Saul desobedeceu a Deus, o profeta Samuel, Saint-Germain, libertou os israelitas da sua tirania, ungindo Davi como rei de Israel. Então vamos seguir o exemplo dele, fazer a chama violeta diariamente. Ele só pôde ajudar toda uma nação porque há muito tempo ele já acumulava a chama da liberdade na sua consciência, conquistada por meio de invocações a serviço da chama violeta em muitas encarnações. No século III, ele encarnou como Albano, que era um soldado romano que foi convertido por um sacerdote fugitivo a quem ele escondeu. Isso lhe custou a vida, ele foi condenado à execução, mas antes disso ele se tornou o Santo Albano, mártir da Igreja Católica. Em 410 a.C., Saint-Germain encarnou como filósofo grego Proclo Lício, e ele ensinou a senda do individualismo, que era uma preparação para a humanidade entender a individualização da chama de Deus. No século XIII, Saint-Germain encarnou novamente na Inglaterra como filósofo, monge, profeta, cientista e alquimista
Roger Bacon. Ele provocava e incitava os cientistas da sua época a se tornarem mais abertos. Ele veio trazer luz na área científica e iniciou projetos dos quais viria a dar continuidade quando encarnou mais tarde como Francis Bacon. Mais tarde, ainda na Inglaterra, como Francis Bacon, ele foi o filho de Elizabeth I, a Rainha Virgem, num casamento secreto com o Lord Leicester, mas temendo perder esse título e perder o trono mais tarde para o seu próprio filho, ela sempre o renegou. E Elizabeth jamais deu uma chance a ele, um cargo público. Imagina, ele era Saint-Germain, tinha uma tremenda capacidade e preparo. Ele foi regente, imperador de uma era de ouro e teria dado um tremendo impulso na arte, ciência, literatura e muito mais do que fez, né? Afinal, ele conseguiu, mesmo sem nenhum cargo ou título, influir na formação do novo mundo por meio de sociedades secretas. Mesmo assim, ele conseguiu ser um marco no progresso tecnológico. Imagina, como rei, ele podia ter iluminado o mundo. Como Francis Bacon, ele morreu em 1623 e a ascensão de Saint-Germain foi em 1º de maio de 1684. E olha que bacana, ele foi Cristóvão Colombo e deu continuidade ao seu trabalho promovendo a colonização e incentivando o rei James I a interessar-se pelo Novo Mundo. E olha que legal, depois da sua ascensão, ele continua aqui na Terra com o seu trabalho, ele conseguiu uma dispensação com os senhores do Karma, e nos séculos XVIII e XIX, ele surge nas cortes europeias. À esquerda ele aparece com Blavatsky, à direita, no centro El Moriá, do primeiro raio, e à esquerda o mestre Kutumi. Uma das missões do Conde de Saint-Germain era livrar a França de uma terrível revolução e transformar a monarquia e o Estado republicano. Mas ele falhou, na verdade, porque os discípulos não o ouviram, ignoraram seus conselhos, e então a temida revolução aconteceu. Saint-Germain investiu em Napoleão Bonaparte, só que Napoleão abusou do poder do mestre e deixou escapar uma grande oportunidade, uma oportunidade maravilhosa de expansão da luz, da liberdade para o mundo. Ninguém sabe ao certo, mas em meados de 1600 ele andou pela Europa, foi até a Pérsia, onde se formou joalheiro. Ele tocava violino como ninguém, era um pintor talentoso, se alimentava de uma dieta de aveia e vegetais, prescrevia receitas de remover rugas faciais e tingir o cabelo. Olha que maravilha. Não temos Saint-Germain para nos dar a receita, mas temos a chama violeta, hein? Como o Conde de Saint-Germain ainda tem muitas histórias a serem contadas, nós indicamos este canal Conhecimentos da Humanidade, do Léo e do Bruno, onde existem vídeos não só de Saint-Germain, como também dos outros mestres ascensos mais conhecidos. Para finalizar essas preciosas informações, agora, como mestre da Era de Aquário, Saint-Germain traz a maior dádiva que Deus já deu aos seus filhos, a chama violeta, que é a própria chama da liberdade. É preciso haver cálices, instrumentos na terra que sejam receptivos para que esse precioso líquido seja derramado. Pessoas persistentes e constantes que invoquem os mantras da chama violeta diariamente. Tradução. A gente precisa participar como corpo físico e mente física para que a energia do espírito atue. Então é isso, pessoal. Se você curtiu, dê o seu like, compartilhe com amigos e entes queridos, decrete em voz alta. Esses 2 decretos são fortíssimos. Experimente fazer durante 21 dias consecutivos e veja a diferença. Se você estiver mais conectado, fazemos sempre uma meditação com essa chama violeta pelo planeta Terra, todo dia, às 6 horas da tarde. Namastê,
e até a próxima.